Os caras que não fizeram, a vida vai cobrar. Gostei de ver, o amor está no ar. Muito bom ver as pessoas apaixonadas. Eu vou te falar que as minhas músicas prediletas são um pouco mais antigas. Não que eu seja um cara velho, tenho 31, né? Sou gurizão ainda, e rádio. Mas eu gosto muito de Chico Buarque, Caetano, João Gilberto, Vinícius, Rita Lee, alguma coisa. Essas musiquinhas novas dela eu não gosto muito. Djavan, né? O grande gênio. João Bosco, que violão. Fico encantado. E, obviamente, respeito qualquer tipo musical, mesmo os mais bizarros. Embora eu tenha um pouco de dificuldade de compreender, por exemplo, a Tati Quebra-Barraco, né? Eu tenho dificuldade de entender a letra dela. A Tati Quebra-Barraco. Nem procurem isso. Galerinha, olha só. Cada figurinha parece. Ó, lá na página 34, falava o seguinte, ó, representação das funções por meio de gráficos. Uma empresa de abastecimento de água cobra R$2 o metro cúbico, sem taxas. A função receita R da empresa é dada em função da quantidade X de metros cúbicos consumidos. Eu percebi que alguns alunos não conseguiam começar porque não leram. Aí não conseguia nem começar, é óbvio, né? Fica perdido, né? Tem que ler, tá, gente? Como para cada valor X tem-se correspondência com um único valor dr, tem-se a função receita R. E ele até falou quem é a função, ó. R, que é igual a f de x, que poderia até ser y, é igual a 2 vezes x. Não. É porque na verdade isso aí que foi, é porque eu fiz com vocês, lembra? Eu fiquei de carteira em carteira atendendo a galera. Aí se alguém desses que eu fiquei que nem desesperado tentando atender não fez, a vida vai cobrar dele, ele vai ter um salário medíocre de uma vida de merda. O que mais que eu quero? Pra que tirar mais ponto do coitado, entendeu? Só quando pode ser uma coisa generalizada, aí eu passo olhando. Quando é um cara perdido que quer se dar mal na vida, aí eu também deixo a vida resolver o cara, entendeu? Cada dia eu tô lá no supermercado e ele me ajuda lá, não tem problema. Então olha só. Pode ser. A Imperatriz é ruim. Pega outra. Mete mais demônio pra beira mais chance? É, ó, chique, né? Só não pergunta pra ele do salário, tá? Pode-se representar esta função num plano cartesiano, associando cada par de valores Rx a um ponto P, X, R. Falei errado, né? Valores XR a um ponto P, XR. Determine os pares ordenados para x igual a 0. 2 vezes 0 na matemática profunda, f de 0 vai dar 0. F de 1, meu Deus, 2 vezes 1, 2. F de 2, me perdoem, não fiquem ofendidos. Eu sei que é ridículo isso. Pois é. Represente os pontos no plano cartesiano. Aqui alguns alunos trocaram o x com o r. O r é o eixo y, galera. Então é 0 para x, 0 para y. Esse ponto ninguém erra. Depois é 1 para x, o 1 do x está aqui. E o 2 do y está aqui, ó. Então esse ponto, muita gente marcou ali, ó. Está errado se foi marcado ali. Veja. Isso. Eu fiz desse jeito normal. Quem fizesse outro jeito daí? Daria errado, não, daria errado, infelizmente. X igual a 2, f de x é 4, o 2 está conectado com 4. Vão verificando aí no gráfico de vocês, está tudo ok. X igual a 3, x igual a 3, está dando 6, 4, 5, 6. Beleza? Muita gente também ficou confuso. E o 5,5? Claro, né? Se aqui é o 5, aqui é o 6, o 5,5 é bem no meio, né? Era isso aí. Tu vê, cara, eu vou te confessar que ele não pediu para traçar a reta. O normal é o cara vir e traçar depois, é intuitivo até, né? Mas quem fez isso já acertou. Agora, cuidado, quem quis traçar a reta podia manter a reta para lá o quanto quisesse, mas jamais passar daqui. Jamais. Se tu fez a tua reta passar aqui, já foi um absurdo, apaga. Por que que é um absurdo? Por que que é um absurdo? Porque não pode ter bem negativa. Porque senão ele estaria pagando para vender.
ele falou que zero era quando não havia venda d'água, né? Tu não usou água naquele mês. Tudo bem? Então o que seria menos que zero? O que seria um x igual a menos 1? Quer dizer que tu entregou 1 metro cúbico para a concessionária de água. Tu pegou uma caixa d'água, outro ligou uma bomba na rede e bombeou 1 metro cúbico para a concessionária. Aí o relógio girou no sentido oposto e aí a concessionária te pagou aquele mês. Faz sentido isso? Vocês podem vender água para a Casan? Não, a Casan não quer vender água. Comprar água de vocês, ela quer só vender. Beleza? Já a Celesc aceita que tu venda energia para ela. Se tiveres um gerador eólico no teu quintal, que abasteça a tua casa e ainda sobra energia, tu vai te matricular lá na Celesc, que vais ganhar um relógio especial que mede a compra e a venda de energia elétrica, e aí tu pode começar a ganhar dinheiro todo mês na Celesc por estar vendendo para ela energia. Isso pode. Agora a água não. Por isso que não faz sentido o gráfico continuar. Certo? Show de bola! Como x é a quantidade de metros cúbicos consumidos, qual é o domínio desta função? Ele te avisa, ó, sendo que x é quanto de água tu comprou, domínio igual x pertencente aos reais, tá o quê? Outra forma de representar o domínio seria fechado em zero, aberto em mais infinito. Não posso dizer que Eu digo o seguinte, tu escrever isso aqui, ó, pode. Isso aqui pode. Certo? Esse aqui já na ordem oposta não pode. Certo? E assim, ó, embora esteja matematicamente correto, não é comum a gente ver isso, tá? A pessoa que for olhar isso, ela vai ter que pensar um pouco mais para interpretar, né, do que olhando para isso. Então é bom a gente se acostumar quando for um númerozinho só, botar a letra primeiro. Certo? Mas estava correto, tá? Eu daria correto na prova isso aqui, sem problema. Questão 3. Os pontos se encontram alinhados? Até porque se não tiver alinhado, cara, tem alguma coisa errada no teu gráfico. Tem que alinhar. Toda equação de primeiro grau gera uma reta como gráfico. Sim. E questão 4. Consequentemente, qual seria a imagem desta função? Y pertence aos reais, só que zero é menor ou igual a y. Ninjas, y pertencente aos reais, está o quê? Y maior ou igual a zero, né? Imagem de zero até o mais infinito. Igual o domínio, né, nesse caso. Alguns alunos ficaram preocupados com o fato de estar sendo multiplicado por 2, ó. A pessoa vai estar multiplicando por 2 e daí eu posso escolher um x que vai dar o y que vier na minha cabeça. Tu concordas? Eu posso dar o valor y que eu quiser aqui. Basta escolher a quantidade de água comprada adequadamente. Então, como eu posso colocar qualquer número real no x, eu posso obter qualquer número real no y. Estou igual. Só uma dúvida escrita, não faria diferença botar tipo zero menor que ou igual que? Matematicamente não, é o que a Larissa perguntou e eu falei só que não é elegante. Mas não estaria errado, matematicamente é perfeitamente aceitável. Só que fica feinho, digamos assim, matematicamente fica feinho. Muito bem, deixa eu ver o que ele fala aqui na sequência. Desta forma, a semirreta deve ter origem na intersecção dos eixos do plano cartesiano, passando pelos pontos formados pela função ao infinito. Por que semirreta? Isso não é uma reta? Não. Ele chamou de semirreta toda errada. Ela não vai pra trás, porque tem problema. Ah, tá certo. Reta é infinita para os dois lados, né? Semirreta ela tem uma limitação de um dos lados e é infinita para o outro. E o que é um segmento de reta? É finito, tanto de um lado quanto do outro, né? Tu vê, às vezes é uma coisa sutil. Reta, semirreta, segmento de reta, mas é importante. Não, reta é infinita para os dois lados. Segmento de reta é finito dos dois lados. E semirreta é metade de uma reta, quer dizer que ela é infinita só para um lado e é limitada por um ponto no outro. A representação gráfica de uma função é importante para uma análise de comportamento e tendências entre as grandezas relacionadas. Cara, muitas vezes é através do gráfico que tu consegue entender o que está acontecendo. Olhar as contas não adianta, tu bota no gráfico, estou entendendo agora. É muito importante realmente o gráfico. Já na página 35, vamos ver o que nos aguarda. 1. Analise se cada gráfico representa uma função. Lembrando, função é uma relação matemática entre dois conjuntos que cada elemento do domínio Não está no apresenta um correspondente no contradomínio.
Para testar se uma coisa é ou não é função graficamente, basta traçar infinitas retas paralelas a que eixo? Ao Y, né? Retas verticais. Retas verticais. Se apenas uma das retas verticais cortar mais de um ponto do gráfico, não é função. E eu traço uma, e eu traço duas, e eu traço três, e eu traço infinitas. Todas cortam em apenas um ponto, então é função. Eu achei muito legal, né, cara? Porque assim, eu ia corrigir normal, ia passar para B, um aluno faz uma colocação na turma B que engrandece a aula. Ele, professor, se é uma função, qual é a função que representa esse gráfico aí? Aí eu, que linda pergunta, elogiei, dei aquela puxada de saco e fiz a pergunta para a galera. Qual é a função que tem este gráfico? Y igual a 3? Yeah. Y igual a 3. Esta é a função. Concordam que o Y é sempre 3? Para qualquer x do mundo, o Y é? Aí fica uma reta no 3 do Y, né? Certo? Pô, aí a questão ficou bonita. Antes era uma questão idiota, agora ficou uma questão legal. Olhando para o gráfico, escreva a função que o representa. É outra questão. Tu vê, né, cara, como o aluno determina se a aula vai ser medíocre ou se a aula vai ser massa. É muito legal isso. Parabéns para quem conseguiu perceber. A galera não teve essa facilidade toda lá não. A galera demorou um pouquinho mais. Gostei de ver, garoto. Olha só que beleza. Eixo X, eixo Y. O gráfico. Deixa eu fazer em rosinha, né, cara? Bonitinho. Aqui, ó. E essa outra, deixa eu ver onde é que tá passando ali. 1, 2, 3 também. Eu vou traçando retas verticais. Eu vou traçando infinitas. Se uma maldita reta bater em mais de um ponto, bateu em quantos pontos? Milhões. Em infinitos, em zilhões, em milhões. Parabéns. Não é função. Mas espera aí. Apesar de não ser função, deve existir uma relação matemática que representa aquele gráfico. Que relação matemática é essa? X igual a 3? Que loucura, né, cara? Olha só que viagem. Isto é uma função e isto não é uma função. Que loucura, né? Y igual a 3 é uma função. X igual a 3 não é. Mas por que não é mesmo? Porque um X só, que é o 3, tem infinitos valores em Y. Então, pela definição matemática de função, não é. Loucura, né? Bonitinho isso aí. Letra C. Que esse gráfico que aparece na letra C tem que nome mesmo, meus amigos? Oh, yeah. Para ser uma parábola, qual é a função matemática que poderia ser escrita? Ou será que nem é função? É função, né? Deixa eu fazer o teste gráfico, peraí. Corta num ponto só, corta num ponto só, corta num ponto só, corta num ponto só, corta... Sim, agora estou bem seguro. É função. Que cara teria essa função? Deixa eu ver se tu sabe. Y igual... Teria que cara, mais ou menos. Não precisa dizer ela toda, né? Só... Deixa eu começar para ti que vai terminar. AX ao quadrado mais BX mais C. É a função de segundo grau, cara. Vai dizer que tu não fez gráfico disso ano passado. Ah, então como é uma parábola, eu sei que ela tem aquela cara. Só falta descobrir quem é o A, quem é o B e quem é o C. Futuramente nós aprenderemos, a partir do gráfico, achar quem é a formulazinha dela. Certo? Assim também daria de segundo grau, né? Também seria uma parábola, né? Assim também daria uma parábola. Concorda comigo? Agora, se falta aquele ali, vira uma reta. Tudo bem pra vocês? Desculpa a demora, cara. É que assim, ó, tu tava falando que ali só, tipo, só pode passar uma vez no... Só pode bater um ponto no gráfico. Bater uma vez. Mas, tipo, se tu tem os dois conjuntos, tu pode ter um no contradomínio que faz dois no domínio. O contrário pode. O contrário pode. Um cara do contradomínio pode ter dois diferentes do domínio. Ou seja, dois diferentes do domínio pode dar o mesmo no contradomínio. O que não pode é o contrário. Um cara do domínio dá dois ou mais no contradomínio. E aqui, cara, um X só, que é o 3,
tem infinitos correspondentes na imagem, do contradomínio, portanto. Por isso que não é uma função. Seria assim se eu fosse fazer diagrama de Venn, quer ver? Vai ficar fácil para aqui agora. O 3 está dando infinitos números ali. O mesmo número 3 tem infinitas flechas chegando lá. Concorda comigo? E o contrário poderia. Isso aqui pode, cara, ó. O 1, o 2, o raiz de 3, o pi, o que tu quiser. Tá dando sempre 3 lá. Isso pode. Isso é uma função. Não tem violação nenhuma para isso. Certo? Agora aquilo não pode. Beleza, garoto? Que bacana, ó. Tenho certeza que muitos dos teus colegas tinham a tua dúvida, mas eles não perguntaram. Eles estão assim, ó. Tu perguntou e tu salvou a alma de alguns deles. Parabéns, garoto. Fala, é como se o X fosse filho e o Y fosse mãe. isso, na brincadeirinha do fundamental é isso aí. Galerinha, olha só. E assim, ó, eu não me importo que vocês pensem assim, tá? Por que eu não continuo usando esse macete que eu usaria no fundamental? Para te estimular a ser abstrato. Quando a gente... Porque assim, isso tudo é criação humana, é viagem do ser humano. É delírio do ser humano para criar ferramentas para entender a natureza. Como é etéreo, como é abstrato, o cérebro falha na hora de pensar em coisas abstratas. Aí é bom tu deixar algo palpável. Como tu pensa na mãe, no filho, fica algo do teu dia a dia, tu mata a charada. Só que aí chega uma hora que a gente evita falar isso para ir deixando a mente do cara cada vez mais abstrata. Mas na hora de uma falhadinha, traz a parte prática para a mente para organizar as ideias. Sempre bom isso. Última, letra D. X e Y. Uma parábola deitada, pô. Por que não é função? Isso, quando tu traça retas, bate em 2 pontos, já não é função. Aí eu fiz uma provocação na outra turma. Eu perguntei, alguém arriscaria qual é o tipo de relação matemática que geraria esse gráfico que não é uma função? De quem que eu roubei, Vitor? Obrigado, querido, desculpa. Alguém arriscaria? Olha só. Qual seria o tipo de relação matemática que geraria esse gráfico? Boa ideia, ideia foi interessante. Como é que faz para esse gráfico ficar para baixo? Isso tu lembra quem é negativo? Só o A. Se o A fosse negativo, o gráfico ficaria assim, né? Quando é negativo, é que ele falava que era fundamental, que era muito. Fica triste, né? Esse eu uso também. Um pouquinho triste, um pouquinho feliz. É isso aí. Tu percebeu que trocou o x e o y de posição para o gráfico disso ficar assim? Então seria uma função matemática tipo x igual a ay ao quadrado mais by mais c. Troquei o x pelo y. Aí o gráfico inverteu, né? Trocou o x pelo y, então deitou. Aí não pode ser função. Aí não é função. Aquilo ali não é uma função. Isso é. Ele só vai pra esquerda ou ele vai pra direita? Faz uma correção. Ah, quando ele tá menos, ele vai pro lado. Menos porque se fosse mais seria assim, né? Certo? Indo para o x maior, ó. Então esse seria a relação matemática dali. Eu dei essa provocada porque a galera se empolgou com a aula, a galera foi fazer documentários, eu dei a provocada. E aí no começo eu nem me preocupei com o negativo ali, né? Deixei batido. Um aluno no meio, professor, será que o A não teria que ser negativo? Porra, eu me arrepio todo, eu fico todo bobo, né, cara? Porra, os alunos revolucionam a aula. Aí já não ficou uma aula medíocre, ficou uma aula legal. Mas relaxa, tá? Quem ficou confuso com isso nem era essa aula. Foi só plantando uma sementinha do bem. Fala, meu querido. Para ser função é só o valor de y. Não é que o y precisa estar isolado. Eu poderia, por exemplo, jogar o y para lá, para provocar o aluno e escrever assim, ó, mais menos y igual a 0. Tu concorda que essa equação é idêntica de cima? Só que fica difícil reconhecer, né? Eu só peguei mais, passou menos. Ah tá, porque depois você vai ter que botar pra passar o y pra lá. Isso, ou seja, a gente isola o y para ficar fácil de pensar. Não é que seja obrigado o y estar isolado para ser uma função. Mas o mais legal, cara, era o cara ter percebido que como o gráfico trocou de posição em relação ao x e ao y, se eu trocasse de posição o x e o y, eu mataria a charada, entendeu? Era só essa brincadeirinha que a gente fez. Futuramente nós falaremos muito mais sobre isso, tá, galera? Vamos para a questão 2. Deixa eu só dar um corte no take aqui para não ficar infinito. Uma bela manhã para aprender matemática.